Provérbios capítulo 28, versículo 13. Perguntar para os irmãos quem quer prosperar nesse ano é uma pergunta muito retórica, né? É óbvio que todos querem prosperar, não é verdade? Amém? Então não preciso nem perguntar quem quer prosperar esse ano, porque só se for um maluco, um doido. Não, pastor, não quero não, eu quero é ser fadado ao fracasso, à derrota. E quando eu falo de prosperidade, a verdadeira prosperidade que Deus nos oferece, que é estar satisfeito em tudo, de nada ter falta. Porque a prosperidade que Deus oferece é uma prosperidade que não acrescenta dores, e é plano e é propósito de Deus para as nossas vidas. E essa semana o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração, e eu até joguei nos grupos da igreja. Você que quer prosperar neste ano de 2022, venha ao culto, para nós ouvirmos acerca de um princípio. Quero falar um princípio nesta noite, que é indispensável para a vida de todo cristão, que quer prosperar em tudo aquilo que Deus tem confiado em suas mãos, de toda obra que Deus tem colocado em suas mãos. Esse princípio, ele é indispensável como outros. Quero falar de um nesta noite, amém? Se nós sairmos daqui hoje, não, a partir de hoje, eu vou tomar uma decisão, eu vou viver algo novo em relação a isso, eu vou lutar contra isso, para que isso não seja mais uma realidade na minha vida. Irmãos, se a gente sair daqui com esse entendimento e com essa convicção e decididos a viver dessa forma, eu não tenho dúvida de que você será bem sucedido, não apenas nesse ano de 2022, mas em todos os anos que estão por vir, assim como vocês e eu também, se eu decidir viver isso, porque nós precisamos lutar. Qual é o princípio, pastor? Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Fecha os teus olhos um instante. Aleluia. Olha ao Senhor. Pai, fale comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir, Senhor. Fale ao meu coração nesta noite, Senhor. E escreve esta palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Senhor, eu faço menção da tua palavra que diz que chegaria um tempo em que as tuas leis não seriam mais escritas em tábuas, em pedras, mas as suas leis, elas seriam escritas na tábua do coração do homem. E eu te peço, Senhor, faz uma tatuagem, Senhor, no meu coração. Escreve, Senhor, de forma que fique visível, latente, e possa, meu Deus, direcionar a minha vida. Escreve as tuas palavras no meu coração, Senhor. Eu quero, meu Deus, viver algo novo. Uma vez que o Senhor é Deus de novidade, uma vez que o Senhor é Deus que sempre tem mais, tem para fazer mais, realizar mais, operar mais em minha vida e através da minha vida e da vida de todos que aqui estão, Senhor. Queremos prosperar em tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus, amém e amém. Pastor, qual é o princípio que o Senhor quer falar nesta noite? Que é de suma importância para que a gente possa prosperar. Pare de dar desculpas.
Pare de transferir responsabilidades. Assuma os seus erros. Confesse e deixe. E então você alcançará misericórdia e, sem sombra de dúvida, prosperará em tudo que Deus lhe confiar. Pare de transferir responsabilidades. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso não é fácil. Porque é da nossa natureza desde o princípio. Desde a queda do homem. Desde que o homem caiu e o pecado entrou. Com o pecado a morte. Juntamente com o pecado, aí vem uma sucessão de pecados, uma vez que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando Deus veio, o homem havia pecado contra Deus, conscientemente. Adão pecou contra Deus conscientemente. Ele havia ouvido da parte do próprio Deus, ele não ouviu falar, assim como Eva. Deus falou diretamente para Adão, Eva ouviu de Adão, mas Adão ouviu diretamente de Deus, dizendo que não poderia comer do fruto da árvore da vida, porque se ele comesse, certamente morreria. Mas Deus disse que ele poderia comer de todas as outras árvores, de todos os outros frutos que tinha naquele jardim, irmãos, que foi plantado por Deus. Mas Satanás, a serpente astuta, engana Eva, que posteriormente também engana, de certa forma, ilude, distorcendo a palavra, colocando em xeque o caráter de Deus, e Adão peca contra Deus de forma consciente. E por causa disso veio o pecado. E quando Deus vem até Adão, depois dele ter pecado, os seus olhos terem sido abertos, Adão ele tenta encobrir a sua nudez com folhas de figueira. E quando o Senhor pergunta para ele: Adão, onde estás? Eu estou aqui. E Adão, por que você não vem para cá? Não, eu estou aqui porque eu estou nu. Adão, mas quem te fez saber que estás nu? Quem te fez saber que estás nu? Senhor, a mulher que tu, olha para vocês verem, irmãos, a mulher que tu me destes, me fez comer. O camarada, ele não apenas transferiu a responsabilidade, transferiu a culpa do seu erro consciente, premeditado. Ele não apenas transfere a responsabilidade para a mulher, como também transfere a responsabilidade da sua queda, do seu erro, da sua atual situação, também a Deus. A mulher que tu me deu. Não bastasse se o Senhor tivesse me dado uma outra mulher. Tem muita gente nesse engano aí também, né? Se o Senhor tivesse me dado outro homem, porque isso aqui não é do Senhor, isso aqui só pode ter sido enviado do diabo. A mulher que tu me deu, me fez. Aquele que encobre as suas transgressões, irmãos, não prosperará. Aquele que encobre os seus erros, aquele que transfere a responsabilidade, uma vez que o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Mas a Bíblia, por um outro lado, também diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor não quer de nós, irmãos, desculpa. O Senhor quer de nós honestidade. O Senhor quer de nós hombridade. O Senhor quer de nós um caráter de homem e de mulher de Deus, que entende que
pode até cair, mas se cair, a responsabilidade não pode ter sido de fulano, de Beltrano, foi sua. Porque enquanto ficarmos terceirizando a culpa, nós só vamos trazer para as nossas vidas mais e mais problemas, mais e mais dificuldades, quando Deus tem o poder, irmãos, de fazer nova todas as coisas. A gente precisa entender que Deus, Ele é aquele que levanta o homem do pó e o faz assentar na mesa dos príncipes, irmãos. O Senhor sabe da nossa natureza, e sabendo da nossa natureza, Ele se ofereceu por nós naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos entrar confiadamente diante da presença dEle, e poder confessar os nossos pecados, e saber que Jesus, o advogado, vai interceder por nós. Isso não é justificativa para vivermos pecando de forma alguma, mas é uma certeza de que se porventura eu cair, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura pecardes, vocês têm um advogado que está intercedendo diante de Deus, intercede por vós. E esse advogado não intercede inventando desculpa não, irmão. Senhor, pecou mesmo, falhou, mas eu paguei o preço por ele lá na cruz, ele está com o coração arrependido. Agora, se entrar com jeitinho, com desculpinha, com transferência, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Por outro lado, o Senhor vai e volta para a mulher, e diz para a mulher assim: mulher, quem te fez comer? Quem te fez? Aí a mulher vai e diz assim: Senhor, foi a serpente. É o que alguns dizem aí: Senhor, é que a carne é fraca. A carne é fraca, irmãos, não é uma desculpa para pecar. A carne é fraca, quando a Bíblia diz que a carne é fraca, não é uma desculpa para viver no erro ou para pecar. A carne é fraca, é um alerta. Toma cuidado, porque se você der lugar para essa carne, ela te passa rasteira e te joga no chão. É um alerta. Ela vai e diz assim: não foi a serpente. E aí vem, irmão, a gente herdou essa natureza de transferir responsabilidades, de dizer que a culpa é do outro. Não, eu fui mandado embora, é porque meu patrão é muito carrasco. Não, eu não estou dando certo nesse emprego, é porque os meus companheiros de serviço não são companheiros, é porque isso é aquilo. A culpa é sempre dos outros. O lugar não presta, o ambiente. Aí já tem uns crentes que dizem assim: ah não, é porque era um peso tão terrível lá. Eu chegava lá, o ambiente estava assim, parecia que eu estava entrando. Irmão, o ambiente que a gente vai entrar é assim mesmo, para que a luz que habita em você e a luz que você é resplandeça em meio às trevas, e todos vejam as boas obras e glorifiquem ao Senhor quando olharem para você. Só que a gente precisa entender que essa natureza está aí. A gente está sempre querendo transferir responsabilidade. A culpa é sempre do outro. A gente que é pastor, quando vai aconselhar casais que estão passando por luta, irmão, até hoje eu nunca me sentei com alguém que disse assim: é eu. Eu é que não presto, eu é que não valho nada, eu é que não tenho paciência, eu é que não... Não, a culpa é sempre do outro. Ah não, mas eu só fiz isso porque ele fez aquilo. Ah não, mas eu só fiz isso porque ela fez aquilo. Ah não, pastor, ele não tem paciência comigo, não tem diálogo comigo, não tem conversa comigo, não tem não sei o quê. A culpa é sempre do outro. A gente está sempre transferindo responsabilidades. E é da nossa natureza, irmão. Eu estou dizendo, estou pregando para vocês. E eu luto contra isso todos os dias. Eu preciso lutar contra isso todos os dias. No domingo que nós lançamos o desafio aqui, para a gente comprar alguns equipamentos aqui para a igreja, oferta de gratidão, logo no domingo, saindo daqui da igreja. Faltou um remédio, eu já tinha passado na farmácia, mas faltou um remédio para os meninos. Aí não, na volta a gente passa. Aí na volta estacionei nessa farmácia de cá, primeira que estava muito cheia, eu decidi estacionar lá na outra, lá do centro. Quando estacionei lá no centro, desci, fui lá correndo, comprei os remédios. Quando
Eu saí no carro, tinha um buraco lá no estacionamento, com um cano de PVC dentro. E eu passei mesmo dentro. A roda passou mesmo dentro. Rasgou o pneu na lateral. Rasgou o pneu. Rasgou o pneu na hora. Não foi aquele furinho que você vai lá e manda remendar. É lixo. Jogar fora. E eu tinha pagado a última prestação dele naquele mês. A primeira coisa que veio na minha mente, diante de Deus, irmãos, a primeira coisa que veio na minha mente foi culpar a Rafa. Por que você não lembrou que esse remédio, na hora que eu fui comprar os outros? A primeira coisa que veio na minha mente, a culpa é da Rafa. Mas não falei, né, amor? Não falei. Mas deu vontade, amor. Deu vontade. Aí depois eu pensei assim, se eu for culpar ela, vai dar fight, vai dar briga, não vai dar certo, aí vai piorar a situação, e eu controlar essa carne, porque essa carne, ela precisa arrumar um culpado. Aí depois eu fui e coloquei na cabeça que o culpado era o dono do estacionamento. Como é que faz um buraco daquele? Deixa no estacionamento, como é que faz? E já comecei a querer culpar o dono do estacionamento, mas depois eu me segurei também, não, o culpado é eu. Foi eu que navaiei. Foi eu, o buraco estava lá, e eu vi, eu achei que eu tinha dividido ele, para passar da mãe, passei foi mesmo dentro, Lucas. A gente está sempre sendo provado, irmãos. E não é sempre que a gente é aprovado, não. Porque a gente está sempre transferindo responsabilidades. Transferindo responsabilidade da nossa grosseria, da nossa falta de educação, transferindo responsabilidades da nossa falta de amor, da nossa falta de carinho, da nossa falta de compreensão, transferindo responsabilidades até da nossa falta de perdão, transferindo responsabilidade. Então, se queremos viver algo novo, queremos prosperar nesse ano que está começando, e não apenas nesse ano, então nós temos que mudar, lutar contra essa natureza, que essa natureza, ela é assim. Desde a queda do homem, essa natureza, a culpa é sempre dos outros. A culpa é sempre dos outros. E a gente irmãos, e a gente vê aqui um exemplo de um homem de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, separado pelo Senhor, foi ungido pelo Senhor. Alguns pregadores dizem que ele foi escolha de homens. Não foi escolha de homens, foi escolha de Deus. Escolha de Deus. Quem escolheu foi o Senhor. Os homens quiseram um rei para si, mas Deus escolheu quem seria o rei. Foi Deus quem viu Saul lá na casa do seu pai. Foi Deus que fez com que aquela jumentinha sumisse, para que ele pudesse ter um encontro com o profeta Samuel. E quando ele teve esse encontro, Deus já havia preparado Samuel, dizendo: olha, vai chegar um menino assim, um menino assado aí, um jovem, e ele está procurando as jumentas do pai dele, mas você vai ungí-lo rei. Foi Deus. E no dia que ele foi ungido, irmãos, ele recebeu uma palavra profética de que no caminho ele ia encontrar 3 homens, e no meio desse caminho ele iria profetizar. Ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou, irmãos, no meio dos profetas, e dali surgiu o ditado: está também Saul no meio dos profetas, ungido pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, separado por Deus para ter um reinado perpétuo, para prosperar naquilo que Deus lhe havia confiado, e também de um propósito para com a nação. E assim Deus fez. Pegou o menor da menor casa, não menor em estatura, mas a família menor, e o colocou no trono de Israel. É sempre assim que Deus faz. Ele gosta de pegar os pequenininhos, Ele gosta de pegar os que não são, para confundir os que são. Ele gosta de pegar aqueles que não sabem, para confundir aqueles que se acham sabedores, para que todos vejam e reconheçam que é obra do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem opera.
problema de Saul é que Saul, no decorrer da sua caminhada, ele começou a desobedecer a Deus e caiu em algumas situações. E o cair, eu volto a dizer que o cair não justificando, mas o cair faz parte da natureza humana. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Não existem pessoas santas na terra, perfeitas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer. O próprio Paulo, irmãos, que é um exemplo para nós, ele vai dizer o seguinte, esse reconhecimento: homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ele está sempre diante de mim. Havia essa luta, mas ele tinha esse reconhecimento. O problema de Saul é que todas as vezes que ele foi confrontado com o seu erro, confrontado com a sua falha, ele preferiu, ao invés de assumir, dar voz a esta carne que já tem isso por natureza e que a gente precisa lutar. A primeira vez, Samuel falou para ele: olha, Saul, você vai esperar aqui, nós vamos para a batalha, nós vamos para a guerra. E daqui 7 dias, essa prova, irmãos, eu sempre falo que essa prova tinha data e hora marcada para acabar. Diferente, e ele, toda prova tem data e hora para acabar, mas a grande maioria dela nós não sabemos, mas essa daqui foi falado para Saul quando iria acabar a prova. Daqui 7 dias eu vou voltar. Ele sabia, irmãos, que o profeta disse que viria, e se o profeta disse que viria, o profeta é boca de Deus na terra, então ele viria. Só que chegou no 7º dia, os filisteus estavam do outro lado e começaram a se fortalecer e gritar, e o exército de cá, se não for para a batalha, nós vamos embora. Começou a sair. Aí Saul, com medo de perder o povo, com medo de perder os homens, ele vai lá e sacrifica ao Senhor. E no momento que ele está sacrificando, Samuel chega. E quando Samuel chega, diz: Saul, o que é que você fez? Aí o que é que ele diz? É porque o povo estava saindo. Ele transfere a responsabilidade. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Não prosperará naquilo que Deus lhe confiou. Deus confiou um reinado para Saul, sim ou não? Deus confiou um projeto na vida dele, sim ou não? E estava acontecendo, sim ou não? Mas Saul começou a encobrir as suas falhas, transferindo responsabilidades, quando deveria ter confessado: não, eu falhei, eu errei, eu fui impaciente, dando mais ouvido aos homens do que dando ouvido à voz de Deus, e por causa disso eu pequei. Ele não fez isso, ele preferiu dar desculpa. No capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, nós vemos aqui algo terrível na vida de Saul. Quando Deus decide, depois vocês vão ler em casa, 1 Samuel capítulo 15, Deus decide estabelecer um juízo sobre os amalequitas. Deus decide o quê? Estabelecer um juízo sobre os amalequitas. Por quê? Porque os amalequitas, quando Israel havia sido tirado com mão forte do Egito, e agora estava indo do Egito para a terra prometida, os amalequitas, ao invés de auxiliar, de ajudar, eles se levantaram contra Israel para subjugá-los, dominá-los, guerrear contra eles. E a Bíblia diz, já no chamado de Abraão, quando Deus diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que é que Deus estava dizendo a Abraão? As suas lutas são minhas lutas, as suas batalhas são minhas batalhas. Quem está com você eu abençoo, quem não está com você vai ter que se ver comigo. Lembra quando Paulo estava perseguindo os cristãos? O que é que Jesus, na estrada de Damasco, fala para ele: Paulo,
por que que você me persegue? Jesus não diz, por que que você está perseguindo a minha igreja? Por que que você está perseguindo os cristãos? Por que que você está perseguindo os pequenininhos? Não, Jesus não diz isso. Jesus diz para Saulo, Saulo, porque me persegue. Quem persegue a igreja não está perseguindo o homem, irmão, está perseguindo o próprio Deus, e pode ter certeza que vai ter que se tratar com ele. Isso me dá uma segurança. Isso me dá uma segurança. Aleluia. Jesus, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo, Senhor. Deus volta para Saul através de Samuel, vai dizer: olha, chegou a hora de estabelecer juízo contra os amalequitas, aqueles que se levantaram. E naquele dia que Josué prevaleceu contra eles, eu falei que haveria guerra entre os amalequitas e mim por todas as gerações, e chegou a hora de estabelecer o juízo sobre a vida deles. Saul, eu quero que você vá, eu quero que você mate a todos. Qual foi a palavra de Deus? Mate a todos, todos, homens, mulheres, crianças, meninos, bebê de colo. Se você acha que Deus é ruim, depois você conversa com ele a respeito disso, mas era um tempo de juízo. Deus diz: vai acabar com tudo. Outra coisa, Saul vai também pegar todas as ovelhas, todos os animais, vai acabar tudo. Não vai sobrar nada, não vai sobrar ninguém, não vai sobrar nada. Só que aí o que Saul faz? Saul vai para a guerra, separa os soldados valentes, vão para a guerra. Quando eles vencem a guerra, o que eles fazem? Saul primeiro separa o rei Agag. Era o troféuzinho de Saul. Era costume dos reis da época ter outros reis que eles subjugavam, comendo das migalhas que caíam da sua mesa. Era como troféu. Olha quantos reis, quantos reinados eu já conquistei. Era o costume do mundo. Os homens fizeram o seguinte: o melhor das ovelhas, o melhor do gado, o melhor dos animais, eles separaram para si. Arrumaram até uma desculpa dizendo que era para ofertar ao Senhor. E é aqui que Deus diz, irmãos, que sacrifício sem obediência não vale absolutamente nada. Obedecer primeiro, sacrifício depois. Ele não está dizendo que não devemos sacrificar. O sacrifício sempre vai fazer parte, que é a adoração a Deus com os bens que Ele tem nos proporcionado. Amém? Mas o Senhor vem, não. E outra coisa aqui, olha, no versículo 9: Saul e o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Além de Agag, eles deixaram uma parte dos amalequitas vivos. E qual foi a ordem de Deus? Acaba com tudo. Fala assim comigo: aquilo que Deus manda destruir é para eu destruir, porque senão amanhã isso pode me destruir. A gente precisa ser radical, irmão. A gente precisa ser radical com os direcionamentos de Deus. Esse povo, quando Saul estava em batalha contra os filisteus, ele viu que ia perder, ele se joga sobre a lança. Ele não morreu imediatamente, mas veio um que era o quê? Amalequita, e terminou com o serviço. Aquilo que eu não destruo vai acabar me destruindo. Aquilo que Deus diz que é para acabar, e eu não acabo, eu dou um jeitinho, não é bem assim, deixa aqui um pouquinho. Tome cuidado. Se Deus está direcionando hoje, é porque Ele é sábio e conhecedor, e sabe que isso pode trazer um grande prejuízo para a sua vida. Só que não parou aí. Quando nós lemos o livro de Esther, o livro
ano em que Deus operou um grande milagre, mas o povo de Deus esteve na eminência de serem completamente destruídos. Quem era Amã, o inimigo que se levantou contra o povo de Deus? Quem era Amã que se levantou contra Mordecai? Quem era esse homem? Descendente de Agag. Ele não ficou irado com Mardoqueu simplesmente porque ele não se curvava. Ele ficou irado com Mardoqueu quando soube que ele era judeu. Quando soube que ele era um hebreu. Quando ele soube que era um inimigo de longa data. E agora ele no poder, ele tinha a oportunidade de exterminar aquele que um dia quase os exterminaram, mas não exterminou por desobediência a Deus. Uma geração inteira, uma nação inteira quase foi destruída, porque o homem não obedeceu o direcionamento de Deus como deveria obedecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, não tem meio termo, é sim, sim, não, não. É tempo da igreja do Senhor voltar a ser radical. Fundamentalista, sim. Quer ser fundamentalista? Ser fundamentada na palavra de Deus, direcionado, guiado, instruído pela palavra de Deus. Não tem meio termo. Se Deus está dizendo que é para acabar, porque senão isso vai acabar com você. Se Deus está mandando que é para deixar, porque senão isso vai arrebentar com você. Só que aí Saul não quis. O que ele fez? A Bíblia diz que o Senhor vem e fala a Samuel. Só que nesse momento, o que Saul estava fazendo? Ele já tinha feito um monumento para si mesmo. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo. E aí já levantou para si um monumento. Enquanto o homem de Deus levanta altar para glorificar e exaltar a Deus, aqueles que vão se perdendo na desculpa vão começando a levantar os monumentos para edificação de si mesmo, edificação do seu próprio nome. Irmãos, tome cuidado. Samuel chega e diz para Saul: Saul, por que desobedeceu a Deus? Ele: não desobedeci não. Saul, como que você está dizendo que não desobedeceu? E esse barulho de ovelhas no arraial, irmão, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Você acha que está fazendo alguma coisa escuro, mas o barulho, já está aos ouvidos. Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Para de dar desculpa. Confessa e deixa. Você vai alcançar misericórdia. Mas Saul o que faz? Não, Saul. Isso aí foi os homens. Os homens, eles decidiram pegar, e só pegou só o melhor. É para ofertar para o Senhor, é para dar para você ver, irmão. Que dissimulado. Que dissimulado. Não, é para dar para o Senhor. Aí aqui eu fico vendo, irmão, uma geração que diz assim: Deus aí é o coração. Deus aí é o coração mesmo. Ele sabe como é que tá, viu? Ele sabe como é que tá. Cheio de engano, cheio de desculpa. Mas Ele quer mudar essa história. Ele não está aqui para acusar ninguém, não. O Senhor não está aqui para acusar ninguém. O Senhor está aqui para despertar a gente. Para despertar a gente. Aí ele diz: e o Agag está aí, rapaz. O rei. Não, mas foi... Samuel faz o que Saul deveria ter feito. Ele pega a espada e mata Agag, corta a cabeça dele. Aí Saul, não preocupado com Deus, mas só preocupado consigo mesmo.
Não preocupado com o Senhor, com o nome do Senhor, mas preocupado com a sua reputação. Pede Samuel para aparecer com ele no meio do povo, como se estivesse dizendo para o povo: ó, o homem de Deus está aqui comigo. Se ele está aqui comigo, Deus também ainda está comigo. É aparência, viver de aparências. Samuel não. Deus já escolheu um outro para si. Porque os planos e os propósitos de Deus vão se cumprir. Se não for através da minha vida, vai ser através de outro, irmão. Se eu começar a dar só desculpa, vai chegar um momento que Deus vai dizer: não tem jeito mais não. Mas eu preciso cumprir o que eu tenho para fazer nessa região, nessa cidade. Eu preciso fazer a obra de salvação que eu tenho. Se não for através da sua vida, eu vou fazer de outro. Aí Saul vai, pega, ainda puxa no manto dele: não vem, para que eles pensem que você está comigo ainda, só se apresenta comigo. Se rasga, ele vai: não, assim vai ser o seu reinado. Rasgou, acabou. Aquele que encobre as suas transgressões, irmãos, não prosperará. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus diz, depois vocês leiam lá em Samuel, leia, que o reinado de Saul era para ser perpétuo. O reinado de Saul, a Bíblia diz, era para ser perpétuo, de geração em geração. Mas como ele foi uma pessoa que foi se deixando, às vezes que ele foi repreendido, ao invés de confessar e deixar, ao invés de clamar pela misericórdia, pelo favor de Deus, ele preferiu sempre transferir responsabilidade, não demonstrando arrependimento, sempre preocupando consigo mesmo e não com o coração de Deus. Deus: não, acabou, agora eu preciso levantar outro. E levanta quem? Davi. Agora vamos ver como Davi foi diferente. Se a gente for olhar, irmão, Davi ele errou até mais do que Saul. Se a gente for pegar assim, a gente vai percebendo algumas coisas. Mas uma coisa que Davi tinha era um coração quebrantado e contrito. Mas teve uma época na vida dele que ele encobriu também. E nós sabemos da história. Mas foi o ano, irmãos, foi o tempo mais infeliz de Davi. Quando ele pecou contra Deus, contra o seu amigo Urias, seu escudeiro fiel, contra a esposa de Urias. Ele tentou encobrir, dando o seu jeitinho. E aí, irmãos, um abismo chama outro abismo. Você vê que o camarada, ao invés de confessar e ver, não, ele foi tentando dar um jeito e tentando encobrir. Aí de um adultério passou para um assassinato do seu amigo. Mas ele precisava encobrir, talvez por medo. Nós estamos cantando, né? Quero viver algo novo. Tem a parte: não vou deixar mais que o medo. Não permita que o medo lhe impeça de chegar diante de Deus e confessar a sua falha, confessar o seu erro. Ele já sabe, ele já viu, e ele já te conhece. Davi encobriu e ficou encoberto por um tempo, até que Natã é levantado por Deus para vir contar aquela historinha da ovelhinha, que todo mundo conhece, da ovelhinha. E depois que conta Davi, com um instinto de juízo muito grande: quem é esse homem que pegou a ovelhinha do outro? Me fala quem que é, que hoje mesmo vai morrer. Aí Natã volta para ele e diz: esse homem é você. Você tinha todas as mulheres do reino que quisesse, todas as virgens que quisesse, mas você pegou a mulher de Urias. Naquele momento, irmãos, que ele é confrontado, Davi, ele não disse: Senhor, mas a mulher estava tomando banho pelada, a carne é fraca. O senhor sabe, quando eu vi, já foi. Não, ele não fez isso. Ele, quando foi confrontado, ele escreve um dos salmos mais lindos, que é o Salmo 51. O salmo de confissão e de arrependimento. E ele diz: Senhor, contra ti
contra ti, somente contra ti eu pequei primeiramente contra ti. Renova em mim a alegria da tua salvação. Irmãos, quando nós encobrimos, sabe aquela alegria, aquele prazer daqueles que estão em Cristo Jesus tem? Se a gente encobre, isso vai apagando. Davi, quando foi confrontado com o seu erro, quando foi confrontado com o seu pecado, ele viu ali a oportunidade de se desprender de tudo aquilo que vinha, mesmo que viesse o juízo de Deus agora sobre a vida dele, mesmo que viesse a espada sobre a vida dele, mas agora ele queria ser livre e estar bem com Deus. Está bem com o Senhor, uma vez que Deus, irmãos, Ele é a fonte de tudo. Ele é o eu sou. Ele se apresenta como eu sou no Antigo Testamento. Ele se apresenta como eu sou no Novo Testamento, demonstrando que Deus, Ele é a raiz de tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Sem Ele nós estamos perdidos. E os nossos pecados encobertos fazem separação entre nós e Deus. Ele diz: renova, Senhor, a alegria da tua salvação, cria em mim um espírito reto e renova em mim a alegria da tua salvação, Senhor. Senhor, ele diz completamente contrário o que Saul disse. Ele disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito. O teu espírito é o bem mais precioso que eu tenho. A comunhão contigo, o relacionamento contigo. Davi, ele entendia que tudo que ele viveu até então era a graça de Deus, era a favor de Deus, fruto da presença do Senhor com ele. Não retires de mim o teu espírito, Senhor. O juízo que vier, que vem. Natan disse: não, tu não morrerás, mas a espada permanecerá na sua casa. Nós vemos as consequências dos erros vêm. Mas com a graça de Deus, Ele também nos sustenta a permanecer e a passar por ela. Davi está aí, irmãos, hoje nós estamos falando. Deus disse: Davi, por causa da tua hombridade, por causa do seu coração, que é um coração segundo o meu coração, não faltará no teu trono quem governe, descendência sua, que governe sobre Israel. Jesus, o Rei dos Reis, é descendência de Davi, e ele reina e governa. Quem cobre as suas transgressões não prosperará. Deus não quer mais ouvir desculpas, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não, sou eu mesmo, Senhor, foi eu. Ah, mas eu só bati porque... Não, você bateu porque você tem um sangue quente. Me ajuda a controlar, Senhor. Me ajuda a controlar. Essa geração que fica transferindo responsabilidades tem sido uma geração perdida, sem direção, porque não consegue mais ouvir a voz do Senhor, porque os pecados estão fazendo separação. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, porque Ele quer que a gente prospere nesse ano. Então, se a gente errar, se a gente falhar, que a gente tenha hombridade com a graça de Deus para chegar e consertar. Eu oro ao Senhor, se porventura eu errar com algum de vocês no decorrer deste ano, que Deus me dê graça e hombridade para dizer, chegar perto de você e pedir perdão. Me perdoa. Eu vou tentar não falhar mais. Pode ser que aconteça, mas eu tenho pedido graça ao Senhor. Lá no seu trabalho, para de dar desculpa. É você o problema. Supera isso. Vamos, na graça do Senhor, na força do Senhor. Para de dar desculpa. Lá no seu casamento, gente, seu casamento. Para de dizer que a culpa é dela. Para de dizer que a culpa é dele. Não. Sem sombra de dúvida. Sem medo de errar. Não vou apontar o dedo. Vou apontar o dedo para mim. Porque eu sei do que eu estou falando. A culpa é minha.
Eu tenho uma parcela de culpa, sem sombra de dúvidas, todos nós temos. Confessar, deixar. Amém? Não vamos deixar que o medo mais. Não, confessa. Confessa até mesmo esse medo. Confessa esse medo diante do Senhor. Senhor, eu não vou mais permitir que o medo, não vou dar mais desculpa para aquilo que o Senhor está confiando para mim. Não vou dar mais desculpa. Não, eu vou fazer, eu vou realizar. Senhor, eu confesso esse medo. Eu confesso diante do Senhor. E aí, irmãos, se prepare em nome de Jesus. Deus vai te surpreender de uma forma tremenda e maravilhosa. Deus vai nos surpreender de uma forma sobrenatural em nome de Jesus. Enquanto Moisés deu desculpa, Deus ficou só ouvindo. Bora, Moisés. Bora, Moisés. Não tem jeito. Vamos, rapaz. Vamos. Eu termino falando a respeito de Isaías. No ano em que morreu o rei Urias, Zias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Capítulo 6 de Isaías. Ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ele confessou: e tenho vivido de acordo com os homens de lábios impuros também. Sabe o que Deus fez? Não mandou fogo e o consumiu. O anjo pegou uma brasa com tenaz, colocou na sua boca e o purificou. E Deus foi e disse assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A Isaías: eu vou, Senhor, eu vou. O ministério dele mudou completamente, porque ele confessou, ele deixou, e é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, talvez a nossa oração nesta noite seja a mesma que Paulo. Homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, Senhor? O bem que eu quero fazer, Senhor, eu sei que eu preciso confessar. Eu sei que eu preciso assumir as responsabilidades. Eu sei, Senhor, que eu preciso diante do Senhor ter essa conduta e esse caráter de Cristo. Mas muitas vezes, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, Senhor, a desculpa que eu não quero dar, Senhor, a transferência de responsabilidade que eu não quero dar, Senhor, às vezes é o que eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte, Senhor? Me ajude, Senhor, em minhas fraquezas. Me ajude, Senhor, em minhas limitações. Ajuda-me, Espírito Santo, a crucificar esta carne todos os dias na cruz, Senhor. Ajuda-me, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, a confessar diante do Senhor, meu Deus, as minhas falhas, os meus erros, as minhas limitações, e não apenas diante do Senhor, mas também diante daqueles que porventura, Senhor, eu falhar. Porque assim, sem sombra de dúvidas, eu vou ouvir da parte do Senhor: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Se você recebe isso, diga amém. Bata palmas e glorifique ao Senhor. E prepare-se para prosperar como nunca, em nome de Jesus. Amém? Prepare para prosperar como nunca. Nesse domingo teremos escola bíblica às 9 horas da manhã. Não deixe de vir e traga consigo o livrinho do devocional, tá? Não deixe de vir e traga consigo o livrinho do devocional, para que nós
discutirmos um pouquinho a respeito de como fazer, de como realizar, e vamos estar fazendo alguns também. Vamos estar trocando algumas experiências. Talvez você faça de uma outra forma, de um outro jeito, ou você que nunca fez vai estar pegando aqui com a gente, uma vez que é muito importante, irmãos, para todo cristão, que todos os dias da nossa vida nós tenhamos contato com a palavra de Deus. O contato diário com a palavra de Deus nos torna mais fortes. O contato diário com a palavra de Deus, quando eu falo de contato, não é isso aqui de pegar assim não, tá bom, gente? Vocês estão entendendo, né? A leitura, a meditação diária vai nos santificando a cada dia e nos tornando mais parecidos com o Senhor, e vai nos livrando das tentações, porque nós estamos fortalecendo o nosso espírito. É muito importante. Josué, faz tudo conforme está escrito na lei, nela medita de dia e de noite, para fazer tudo conforme está escrito, então prosperarás o teu caminho. Palavra. É muito importante. Não, em nome de Jesus, essa maldição não está sobre a sua vida, de ter contato com a palavra de Deus só nas nossas reuniões. Isso não pode ser uma verdade na sua vida. Contato diário com a palavra de Deus. E domingo, ceia do Senhor, a nossa primeira ceia do ano de 2022. Deus tem uma mesa preparada para nós e vamos manter vivo dentro de cada um de nós a expectativa da vinda de Cristo, como nós ouvimos a mensagem da virada do ano. Amém? Amanhã temos reunião com os líderes dos líderes, amanhã 19h30, ok? O louvor vai ter a reunião na sexta, vai estar trabalhando, né? Só o diaconato mesmo, a reunião do diaconato sexta-feira, né, Lei? 19h30, tudo certinho? Amém. Vamos nos colocar de pé? Oi? Sexta-feira tem visita. Na casa de quem? Na casa da avó. A avó, vocês sabem quem que é, né? Todo mundo sabe quem é a avó. A avó é a avó de todo mundo. A mãe da irmã Helena é a avó de todo mundo. Então, quem quiser participar da visita, vai sair da onde? Vai estar reunindo aonde? Vão estar encontrando aonde? Perto da escola Ageu Brandão. Glória a Jesus. Se você não sabe onde que é, você coloca no Google. Escola Ageu Brandão que você vai achar. Hoje o Google mostra tudo. Amém? Levante sua mão direita aos céus. Deus Santo, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que separaram esse tempo para se assentar aos pés do Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus eu profetizo esse ano, um ano de grandes realizações, de grandes conquistas, de sonhos e projetos que foram dados pelo Senhor se tornando realidade, saindo do papel, Senhor, e se tornando realidade para a glória do Teu santo nome. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito sejam com todos. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Vão em paz, se cuidem direitinho, tá bom? Se cuidem, toma cuidado com essas gripes aí. Deus abençoe a todos.